A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Para hoje eu quero ler o texto, que foi o texto que eu usei ontem no Mais de Deus, na pregação. O texto se encontra lá em Atos 11, do verso 19 ao 26. Obviamente não vou ler o texto todo, mas vai mostrar como depois da perseguição, a perseguição que ocorreu na primeira igreja que se deu lá em Jerusalém, ela foi formada em Jerusalém com a descida do Espírito, no capítulo 2 de Atos, e essa igreja ela começou a evangelizar assim, de maneira muito forte na figura de Pedro, de João, dos demais apóstolos, mas ela tinha um problema, ela era muito fechada em si. Eles pensavam que era só os judeus que deveriam ser evangelizados. Só que depois da perseguição, diz aqui Atos 11, versos 20 e 21, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Evangelizar é preciso. A gente está pensando aí no tema vamos cumprir a missão no amor do Pai, vamos cumprir essa missão. E esse texto aqui vai mostrar que quando a igreja, de fato, ela leva a sério as palavras de Jesus, porque Jesus não deu o seu id, essas palavras não foram qualquer palavras, ou será que a gente deve ignorá-las? A gente precisa considerar e obedecer. E quando a gente se coloca a obedecer, a gente, obviamente, precisa se organizar. Como já falamos aqui, haverão empecilhos, né? Nós temos muitos afazeres, nós temos dificuldades, nós temos fragilidades, incapacidades, mas a ordem foi dada. E quando a gente se coloca a cumprir a ordem de falar do Evangelho, do amor de Jesus, da salvação que há em Cristo Jesus, nós temos aqui a aprovação. A mão do Senhor era com aqueles irmãos, e a mão do Senhor será também conosco. As mãos do Senhor irão nos abençoar, irão nos capacitar, irão nos fortalecer. O Espírito Santo, que lá em Atos 1:8 é prometido para aqueles que se colocam a testemunhar de Jesus em todo lugar, vai nos dar a palavra, a autoridade, o discernimento. Meus irmãos e irmãs, evangelizar é preciso. Porque quando a igreja, quando o crente se coloca a falar de Jesus, o Senhor, ele nos fortalece. A gente passa por experiências, a gente tem, assim, realizações que nem imaginávamos que seriam possível ser realizadas. Mas a gente está falando de Deus que nos deu uma ordem. E quando nos deu essa ordem, disse: estarei com vocês. Ali eu leio em Mateus 28, versos 18 a 20, que ele diz: estarei com vocês todos os momentos, estarei ajudando. Porque isso no verso 20. No verso 8 ele vai dizer: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então estarei com vocês na missão. E eu usarei. Vocês terão à disposição de vocês toda a autoridade nos céus e na terra. Então, meus irmãos, no amor do Pai, vamos cumprir a missão. Com essa palavra que eu profetizo, um dia abençoado sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém.